Agora sim, voltei. Caiu aqui a conexão e voltei. E aí, meninas, boa noite. Tudo bem com vocês? Saudade de fazer live aqui com vocês. Hoje uma live com um tema muito legal, tá? Eu resolvi abordar esse tema aqui para as tentantes. Então temos muitas seguidoras que estão tentando engravidar. Muitas que têm endometriose, então a gente precisa pensar em estratégias, em questões nutricionais que são importantes, tá? Pra gente aumentar aí essa fertilidade, a potencializar essa fertilidade da mulher, tá? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então eu separei aqui 5 dicas maravilhosas, fáceis de fazer, não é nada do outro mundo, coisas que você pode começar a fazer amanhã na sua casa, no seu dia a dia, pra gente conseguir aumentar essa fertilidade. O que é aumentar a fertilidade, Ana? Para que a gente melhore a qualidade dos óvulos. Então, assim, para a gente pensar que para acontecer uma gestação, precisa ter uma boa qualidade dos dois gametas, dos óvulos e dos espermatozoides. Então, a alimentação, a suplementação, o estilo de vida pode contribuir muito, muito, muito para você que está tentando engravidar e está tendo dificuldade, tá? O que a gente classifica como dificuldade? A partir de um ano, acima de um ano tentando engravidar sem sucesso. Tá? Então a gente pode dizer que um casal tem aí, porque a infertilidade é do casal, né? Que o casal tem a infertilidade após um ano de tentativas e a gravidez não aconteceu, tá? Então hoje eu quero falar especialmente para vocês tentantes. Deixa eu só anotar o tema aqui da nossa live. Vou colocar aqui, dicas para tentantes. Dicas para tentantes. E que vocês anotem aí, tá? Depois eu vou dar umas dicas extras. No final da nossa live eu vou dar umas dicas extras de suplementação. Então vocês fiquem comigo até o final, que vocês vão ter essas dicas aí de suplementação que pode ajudar principalmente a potencializar e melhorar a qualidade do óvulo, tá? Então fiquem comigo aí. E só lembrando, gente, consegui aqui fixar. Lembrando que semana que vem, no dia 25 de outubro, segunda-feira, nós vamos começar a Semana Livre da Endometriose. Então, você que não fez a sua inscrição ainda, nessa semana eu vou te mostrar como que você vai fazer, o que você vai fazer, qual que é o método para você acabar com as suas cólicas menstruais, para você desinchar a sua barriga, para você aumentar a sua chance de engravidar, de ser mãe em 30 dias. Então, vai ser uma semana inteira de conteúdo, tá? Vai ser gratuito, 100% online, 100% gratuito. E o link de inscrição é o link azul que está no meu perfil, tá? Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva porque tá muito legal. O conteúdo, eu tava revisando hoje o conteúdo do primeiro vídeo. Tá muito legal, tem muita dica prática, muita dica pra gente começar a aplicar na nossa vida e melhorar a endometriose e ainda aumentar nossas chances de engravidar, tá? Então, eu vou falar pra vocês se inscreverem. Na semana que vem a gente começa no dia 25 de outubro, tá? Então vão ser uma série de 4 vídeos, vão ser 4 momentos que vocês vão ter comigo, né? Sempre vai ser às 20 horas da noite, às 8 horas da noite. E para se inscrever é gratuito, é só vocês clicarem no link azul do perfil, ok? Nossa, eu tinha recebido muitas mensagens, muitas perguntinhas na caixinha, mas agora vai ficar para a próxima live, porque eu não vou conseguir abrir aqui. Eu tinha que ter aberto antes e printado, mas ok. Não tem problema. Então, assim, vamos começar, tá? Então, os conselhos são esses, os recados são esses, para vocês se inscreverem na nossa Semana Livre da Endometriose, tá? E aí, eu quero saber de vocês o seguinte, pra gente começar. Quem aqui, bom, eu imagino que todas que estão aqui, né, têm endometriose, estão tentando engravidar. Quem aqui já fez o exame antimuleriano? Responda pra mim aqui. Que eu quero começar falando sobre o exame antimuleriano. Qual que é a importância desse exame? Por que esse exame é tão importante para quem quer engravidar? Alguém que já fez o exame antimuleriano e recebeu um resultado ruim, o seu médico falou, olha, tá ruim, tá baixo, ou tá bom. Comentem aqui comigo. Comentem aqui para mim, para eu saber se vocês têm uma noção do que é esse exame, tá? Então, assim, o exame antimuleriano, ele tá totalmente relacionado com a fertilidade da mulher. Totalmente relacionado. Tá? Por quê? Porque ele que está vinculado é um hormônio que faz o crescimento e o amadurecimento dos folículos. Porque os óvulos, eles ficam dentro dos folículos, né? Então, se você tiver uma reserva desse hormônio baixa, vai indicar o quê? Que provavelmente a sua reserva ovariana pode estar baixa, tá? E isso acontece principalmente por conta de acima de 35 anos. Então, a gente sabe já, tá? Inclusive,
Eu tenho atendido muitas pacientes acima de 35 anos. Nós já sabemos que acima de 35 anos a queda nessa qualidade dos óvulos, nessa quantidade de óvulos, é muito considerável, tá? Então, acima de 35 anos isso pode acontecer naturalmente. Ou existem mulheres que antecipadamente ainda têm essa reserva ovariana baixa por conta de uma menopausa precoce, por conta de uma falência ovariana precoce, tá? Então, é muito importante. Olha lá, ó, a Ilória tá falando que fez, já tá baixo, tem 36 anos. Então, assim, para quem já fez e tá baixo, eu tenho uma boa notícia para você. A gente consegue reverter esses valores, a gente consegue melhorar esses resultados através de alguns fatores que a gente pode fazer, através da nossa alimentação, através de suplementação. Então, é possível a gente conseguir ter bons resultados, tá? É muito importante vocês saberem disso. Agora, eu tô cansada de receber paciente, tenho muitas alunas do programa também Alimentação e Endometriose, que estão tentando engravidar, só que não tem cuidado ainda nenhum com a alimentação. Então, continua tendo um estilo de vida, né, inapropriado, inadequado, ou seja, as células sexuais, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles são dependentes de nutrientes. Então, se você não tiver uma boa alimentação, se você não tiver fazer uma suplementação adequada, possivelmente você vai ter qualidade ruim de gametas. Os gametas são as células, né? E, consequentemente, você vai ter uma qualidade ruim do quê? Do embrião, né? Então, a gente sabe que muitas mulheres acabam tendo filhos, mas acabam engravidando, né? E acabam tendo aborto, por exemplo, não conseguem evoluir essa gestação até o final. E isso está relacionado com a qualidade das nossas células, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, que consequentemente vai dar origem na qualidade do embrião, tá? Alguém perguntou aqui como faz o exame. O exame, Natália, é feito exame de sangue, tá? Você vai dosar a sua quantidade do hormônio antimuleriano no seu sangue. É super simples, não tem que estar em jejum, nada. É bem rapidinho de fazer, tá? E aí o ideal é que a gente faça, geralmente, como que eu peço para as minhas pacientes, tá? Eu peço no início do nosso acompanhamento, né? Então, por exemplo, tanto para as alunas do programa quanto para as minhas pacientes, eu peço no início do acompanhamento. E depois que a gente faz toda a mudança, toda a estratégia alimentar, eu peço novamente para a gente ver como que ficou o resultado, como que a gente potencializou esse resultado, entendeu? Isso é muito importante, tá? E aí, então, falando sobre o exame antimuleriano, é muito importante. Quem não fez ainda, converse com a sua médica, né? Veja essa possibilidade de você fazer, porque você consegue ter mais tranquilidade. Você vai olhar seu resultado, a médica vai fazer o diagnóstico para você e você vai ficar mais tranquila em relação a saber que você tem uma reserva ovariana boa. E se você não tiver com a reserva ovariana boa, você tem que pensar o que fazer para potencializar isso, tá bom? Então, esse é o exame antimuleriano que eu sugiro que todas façam, tá? Pra gente poder acompanhar aí e ver aí como que tá. E lembrando, gente, que esse exame, ele monitora só a quantidade, tá? Não é a qualidade. Você pode ter uma quantidade boa e você pode ter uma quantidade e a qualidade não ser boa, entendeu? Então, lembrando que o exame ele vai fazer só uma estimativa, é uma estimativa, tá? De como que tá a sua reserva ovariana, tá? O nome do exame, quem perguntou aqui foi a Maria, é antimuleriano, tá? Depois, se vocês quiserem, me mandam uma mensagem no direct que eu escrevo pra vocês certinho. Antimuleriano, tá? Super fácil de vocês decorarem aí. Então, como eu disse, a boa notícia, né, é que nós conseguimos o quê? Reverter isso, melhorar isso, potencializar isso, tá? Então, eu quero que vocês anotem, se vocês puderem anotar, se tiverem um papel, uma caneta, ou quiserem colocar em algum outro, né, no celular, no celular não dá porque vocês estão vendo aqui, né? Eu quero dar 5 dicas para vocês, simples, mas que são muito eficazes, que a gente às vezes não valoriza, que a gente às vezes acha que não tem relação com essa melhoria aí na fertilidade. Lembrando que tudo que eu for falar aqui também, essas dicas, essas mudanças no seu estilo de vida vai refletir também com a endometriose. Então, relacionado com vai ter menores sintomas, menos dores, menos queixas, né? Num geral, porque você está melhorando a sua qualidade de vida, tá bom? E se vocês tiverem perguntinhas, coloquem aqui para mim no pontinho de interrogação, tá? No final, eu vou dar algumas dicas extras dos suplementos específicos para melhorar essa questão da qualidade dos óvulos, tá? Existem suplementos específicos e eu comentei já com vocês que eu tenho atendido cada vez mais pacientes, né, casais que estão tentando engravidar, muitos ainda querem esperar
começaram agora, por exemplo, as tentativas e querem esperar uma gravidez natural, né? E tá tudo certo, porque até 1 ano, tranquilo, você pode, né? De acordo com a sua qualidade de óvulo, de espermatozoide, você consegue ter uma gravidez natural. Mas eu tenho atendido muitos pacientes que estão partindo para fertilização. E quando esses pacientes estão fazendo esse investimento em fertilização in vitro, que a gente sabe que é muito caro, a gente precisa cuidar nos detalhes da alimentação e da suplementação desses pacientes para poder ter um bom resultado. Tá? Então, por isso que eu tenho trazido esse assunto aqui no Instagram para vocês começarem a se atentar para isso, que faz diferença mesmo, tá? Faz diferença, ok? Então, anotem aí. A primeira dica para vocês melhorarem a questão da fertilidade é vocês terem uma noção de como que está o padrão da alimentação de vocês. Ou seja, a alimentação é a base de tudo, né? Então, a gente precisa o quê? Colocar no nosso dia a dia alimentos que são saudáveis, alimentos ricos em proteínas, em vitaminas, em nutrientes e antioxidantes, que vão o quê? Nutrir o nosso corpo e, consequentemente, nutrir as nossas células, né, o óvulo em questão que a gente está falando. E uma coisa muito importante, gente, que até estava lendo sobre isso, que eu achei interessante demais, é o seguinte, a gente sabe que na nossa microbiota intestinal nós temos várias bactérias boas, bactérias ruins, e essas bactérias, são mais de 100 trilhões de bactérias, elas precisam estar em equilíbrio. Elas precisam estar com um equilíbrio entre elas. E quando acontece o desequilíbrio entre elas, ou seja, a gente tem mais bactérias ruins, a gente chama de desbiose intestinal. Então, isso está favorecendo o quê? Crescimento de mais bactérias ruins, causando um monte de sintomas. Gases, constipação, barriga estufada. Consequentemente, você pode ter uma desbiose vaginal também, porque como está tudo muito próximo, né? Você às vezes tem essa desbiose vaginal acontecendo o quê? A candidíase, essas infecções que acontecem, né? E os estudos estão mostrando, né? Alguns pesquisadores estão mostrando que já existe uma relação, olha como isso é importante, da qualidade do nosso intestino, da nossa microbiota intestinal, relacionada com a nossa qualidade dentro do útero, com a nossa microbiota uterina. Então, já se sabe que mulheres que têm melhores qualidades de bactérias boas, ou seja, uma mulher que usa um probiótico, que se alimenta com alimentos que são saudáveis, que vão nutrir essa flora intestinal, são mulheres que têm uma qualidade de útero muito melhor, né? E a gente sabe que isso está totalmente relacionado com o quê? Então, ter uma boa qualidade de útero, ter uma boa qualidade de endométrio está relacionado com uma boa implantação, né? Consequentemente, mulheres que não têm essa qualidade boa está relacionado com falhas na implantação, né? Então, esse é o objetivo, a gente entender todo o contexto e sempre saber que o início de tudo a gente sempre fala do intestino, tá? Porque é nele que existe todo esse controle aí de imunidade e é nele também que a gente faz a absorção dos nutrientes. Então, de nada adianta você comer um monte de coisa saudável, suplementar com um monte de coisa saudável, gastar horrores na suplementação, porque a gente sabe que é caro pra caramba, se o básico, que é o seu intestino, não estiver saudável, tá? Então, primeira dica a sua alimentação tem que estar impecável. Você precisa incluir na sua alimentação alimentos ricos em vitaminas, em proteínas, em minerais e antioxidantes, né? Então, frutas, verduras, legumes, carnes magras, alimentos ricos em ômega 3, é muito importante. Então, os peixes, né? Sardinha, atum, salmão, linhaça, chia, são alimentos ricos em ômega 3. O ômega 3 está totalmente relacionado com a qualidade do óvulo. Gente, além de ele estar relacionado com a qualidade do óvulo, já se sabe que quanto mais ômega 3 circulante na nossa corrente sanguínea, você consegue ter a permeabilidade do óvulo fica mais acessível para o espermatozoide. O que é a permeabilidade? O espermatozoide consegue fecundar esse óvulo com mais facilidade, entendeu? Porque o ômega 3 contribui para isso, tá? Então, acrescentar esses alimentos na dieta de vocês e aí, focando aí, falando junto com a alimentação, fazer o ciclo das sementes. Por quê? Porque a gente tem essa alteração hormonal muito prevalente, que prevalece em mulheres com endometriose. O que é essa alteração hormonal? Mais estrogênio, então nós temos mais estrogênio no nosso corpo, né? Porque a endometriose é uma doença dependente do estrogênio, que se alimenta desse hormônio que está exacerbado, que está alto. E a gente tem baixa progesterona. Então, o ciclo das sementes, ele faz justamente o quê? Ele ajusta essa quantidade desses dois hormônios, estrogênio e progesterona. Por isso que é importantíssimo a gente fazer. É uma alternativa, uma estratégia super simples, super fácil, de incluir as sementes no seu dia a dia. Então,
semente de abóbora, semente de linhaça, semente de girassol, de gergelim. Isso se faz muito importante, tá? Porque às vezes é só um ajuste simples. E esse ajuste pode fazer com que você engravide, entendeu? Esse ajuste pode trazer para você, aumentar essa possibilidade de você engravidar. Então é muito importante vocês cuidarem com isso, tá? E além do que também, só focando na questão da alimentação, usar os temperos, que são os temperos antioxidantes, né? Evitar o uso de temperos industrializados, tipo caldo quinoa, sazon, esses temperos que são muito ruins, são riquíssimos em aditivos. E colocar o quê? Alimentos que são, temperos que são naturais. Então, por exemplo, cúrcuma, páprica, manjericão, orégano, acrescentar na sua alimentação esses tipos de temperos, tá? Isso é muito importante, ok? Eu recebi uma perguntinha aqui agora, ó, da Tássia. Vamos responder a perguntinha dela. Endo profunda, não quero me operar. Com a mudança de hábitos pode reverter? Tentando 17 anos. Então, assim, Tássia, não tem como eu te falar com certeza que você consegue reverter essa endometriose profunda, tá? Com certeza, né? Mas eu tenho inúmeros casos de pacientes que não precisaram operar, que tinham um diagnóstico cirúrgico, estava já com tudo agendado para fazer a cirurgia, mas tentou aí esse processo, esse período de 3 meses, que é o tempo que eu peço, tanto para as pacientes quanto para as minhas alunas do programa. A gente precisa de uns 90 dias é o tempo ideal para a gente fazer essa preparação. E que no final não precisou fazer cirurgia e teve o quê? Uma melhora, principalmente no tamanho dos endometriomas, que são que é a endometriose do ovário, tá? Então eu já tive diversos casos assim. Já tive diversos casos que só alimentação, que só mudança de estilo de vida não rolou. A paciente teve que fazer a cirurgia, que foi o meu caso, né? Eu tive que fazer 2 cirurgias, entendeu? Então, depende de cada caso, depende de como que vai ser o seu comprometimento com a mudança de hábitos, né? E pensar também em otimizar essa chance de você engravidar, né? Então tem que ver muito isso. Talvez a cirurgia poderia otimizar isso. Talvez só mudança de hábitos, alimentação, não sei. Cada caso é um caso, tá? Então a gente tem que olhar isso individualmente, tá? Outra perguntinha aqui que chegou agora. Pode começar o ciclo das sementes no meio do ciclo? Não, não pode, tá? A recomendação é que a gente comece o ciclo das sementes na fase folicular, que é quando a menstruação desce. Desceu a menstruação, primeiro dia de menstruação, a gente começa a fase folicular. Aí você vai usar a semente de abóbora de linhaça por 14, 15 dias, depende do tamanho da quantidade de dias que é o seu ciclo. E depois, na segunda fase, que é a fase lútea, a gente vai mudar para a semente de girassol e de gergelim, ok? Essa é a recomendação, não começar no meio do ciclo, tá? Adoro esse tipo de pergunta. Alguma paciente sua engravidou naturalmente com endometriose? Muitas! É só você ver meu Instagram, tem muitas pacientes que engravidaram naturalmente, né, sem fazer tratamento nenhum. Conseguiram engravidar de forma natural após muitos anos de tentativa, só com a mudança na alimentação, com a suplementação, porque quando a gente faz a suplementação, a gente potencializa muito, né? Porque a gente consegue dar quantidades maiores dos nutrientes, entendeu? Então isso é muito otimizado. Então eu tenho vários casos de sucesso, vários meses, só você dar uma olhadinha no meu Instagram, depois você vai ver. Várias histórias muito bonitas de mulheres que conseguiram engravidar de forma natural. Tenho também muitas pacientes que de forma natural não aconteceu, e elas fizeram a fertilização in vitro, né? Então tem os 2 tipos de pacientes, que tiveram uma gravidez natural e que fizeram a fertilização in vitro, tá bom? Se é o seu caso, Débora, se você tá tentando, como a outra colega aqui que falou que tá tentando há 7 anos, não desistam, tá? Não desistam, a gente tem que fazer nossa parte e a gente sabe que também Deus tem um momento certo para cada coisa, né? Então a gente também tem que confiar que Deus sabe de todas as coisas e que Ele tem o melhor para nós. Então vamos fazer a nossa parte, é o que a gente está fazendo. E aí a gente deixa nas mãos dele também, que quando for a hora certa pra gente receber nosso filho, a gente vai receber, tá bom? Olha ali a Marciana Brito. Conheci você aqui no Insta e coloquei em prática todas as suas dicas. Adenomiose e endometriose profunda. Última menstruação sem nenhuma dor. Gente, olha isso, como isso é gratificante. Isso é muito gratificante pra mim. Ler isso, saber, e parabéns pra você. Que você que colocou em prática, você que teve disciplina, né? Você que teve ali, aplicou, porque a gente pode ter a teoria e a gente não aplicar, né? Então, parabéns pra você, eu fico muito feliz, tá?
de ler isso aí que você falou pra mim. Ana, o ciclo das sementes pode ser feito por quanto tempo? Temos que dar uma pausa? Perguntinha da Kátia. O interessante é dar uma pausa, sim. Eu gosto de recomendar 60... Na verdade, pra gente começar e fazer durante 3 meses, você dá uma pausa de 30 dias. Então, a recomendação é, faça 90 dias, 3 meses, interrompe 30 dias, depois volta de novo, mais 3 meses, tá? Pra gente conseguir ter um resultado bom, tá? Então, faz assim que vai dar tudo certo. Não adianta fazer uma semana e falar, não consegui, não me adaptei, não deu certo. Gente, o corpo, ele precisa, né? Quando vem paciente pra mim, quando vem aluna pra mim, eu falo, o corpo precisa de no mínimo 90 dias. A qualidade da sua alimentação hoje é o que vai refletir como que vai estar a qualidade dos seus óvulos daqui a 90 dias. Entendeu? Como que vai estar a qualidade do seu endométrio daqui a 90 dias. Então, isso é muito importante, a gente ter esse tempo para trabalhar, tá? Esse tempo aí é importante no resultado, no sucesso do tratamento, ok? Vamos lá, anotem aí a segunda dica. Então, a primeira dica é a questão da alimentação, que é a base de tudo, tá? Segunda dica, gente, aqui é uma dica muito importante, tá? Que é uma coisa que eu percebo muito, eu sei o quanto é difícil, percebo comigo também, né? Percebo com as pacientes, mas é o consumo de bebida alcoólica, tá? O consumo de bebida alcoólica pode dificultar bastante, tanto para a mulher quanto para o homem, tá? Porque às vezes a mulher tá se cuidando, tá fazendo um monte de coisa certinho e o homem não tá. E o homem continua o quê? Bebendo em excesso, né? Então isso pode prejudicar muito a qualidade tanto do óvulo quanto do espermatozoide. Então reduzir aí o consumo da bebida alcoólica, tá? Mas tem uma dosagem segura, mas e o vinho, e a cerveja, e o gin? Gente, não existe dosagem segura. Para quem tá querendo uma gravidez saudável, para quem tá se planejando, mesmo porque também, durante a gravidez você não vai poder tomar nada de bebida alcoólica. Então já começa esse processo, entendeu? Esse processo para você diminuir aí essa quantidade. Eu sei que é difícil, ó, a Vanessa fez uma carinha de triste. Tamo juntas, Vanessa, eu te entendo perfeitamente, é difícil, mesmo porque também quando a gente fala de bebida alcoólica, isso está muito relacionado com os nossos eventos, nossas questões sociais, reunir com os amigos, com a família e tal. Mas é importante ali, principalmente para você que está tendo dificuldade de engravidar. Tá? Já está mais de um ano aí tentando, começa a ficar angustiante, começa a ter sobrecarga, sobrecarrega a nossa, né, a gente fica ansiosa e tudo mais. Então vale a pena você fazer um esforço para a gente conseguir ter bons resultados. Lembrando que se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, tá? Então, a segunda dica é reduzir ao máximo o consumo de bebida alcoólica, tá? Paciente, por exemplo, que vai passar por fertilização in vitro, é zerar, porque a paciente está fazendo um investimento muito grande, muito alto de energia, de dinheiro e ainda ficar tomando bebida alcoólica não é legal. A gente já tem estudos já que mostram que casais que estão passando pela fertilização e consomem bebida alcoólica e consomem fast food, bebidas açucaradas, têm menos chances de ter um bebê em casa, entendeu? Tamanha a importância que isso traz para nossa saúde, né? Como que pode agredir aí a saúde e a fertilidade, a qualidade dos óvulos e dos espermatozoides, tá? Terceira dica, gente, muito importante, tá? Isso aqui a gente faz frequentemente e a gente não percebe, tá? Não percebe. Que é o quê? Evitar o uso, a contaminação dos xenoestrógenos. O que são os xenoestrógenos? Eles são os disruptores endócrinos. Então, eu vou tentar falar de uma forma simples e fácil para vocês entenderem. Esses disruptores endócrinos, eles vão desequilibrar nossos hormônios. Pense assim, não precisa gravar o que é xenoestrógeno, não precisa gravar o que é disruptor endócrino. Mas ele vai desequilibrar os nossos hormônios. Que hormônios, Ana? Todos os hormônios relacionados à nossa fertilidade. Os hormônios da tireoide, os hormônios que fazem a indução da ovulação, que fazem a implantação do bebê no endométrio. Então, consumir esses alimentos ricos em xenoestrógenos, em disruptores endócrinos, vai causar bastante estrago nas nossas qualidades dos nossos óvulos, tá? E aí, qual que é os mais comuns, assim? Então, a gente pensa em plásticos. Então, principalmente plástico, quando a gente aquece o plástico. Então, por exemplo, colocar comida na marmitinha e aquecer essa marmitinha no micro-ondas. Né? Isso vai liberar esse bisfenol, por exemplo. O bisfenol é considerado um dos xenoestrógenos, entendeu? Às vezes você deixa a garrafinha de água no carro e a garrafinha esquenta. E a gente bebe aquela água está totalmente contaminada com bisfenol, que é das opções de xenoestrógenos. Além do bisfenol, que é o do plástico, a gente pode pensar em
alimentos industrializados, que são ricos também em contaminantes, produtos de limpeza, maquiagem, shampoo, condicionador, esmalte, a própria poluição do ar. Então, tudo isso são agressores, eles vão agredindo nossa saúde, principalmente a nossa reserva ovariana, tá? Então, evitar ao máximo aí agrotóxicos dos alimentos. Então, às vezes a gente, né, eu sei que não é todo mundo que pode comprar alimentos orgânicos, eu não compro tudo orgânico, mas são, por exemplo, alguns alimentos que a gente sabe que são mais contaminados com agrotóxicos, né, que é o morango, o pimentão, o tomate, esses alimentos tentar comprar orgânico, tá? Ou então fazer a higienização bem adequada. Então, olha só o quanto que pode prejudicar a nossa fertilidade isso. Então, você, por exemplo, que faz a sua alimentação, esquenta a sua marmitinha no micro-ondas, você está se contaminando de plástico, você está se contaminando com bisfenol todos os dias e isso está agredindo aí a sua fertilidade. Então, é muito importante cuidar com isso. E eu falo que é uma coisa simples de fazer. Então, assim, Ana, mas não pode armazenar então a comida na Tupperware, no potinho de plástico? Pode, gente, armazenar na geladeira não tem problema. O problema é você aquecer o plástico. Então, o que você faz? Você faz a sua marmitinha, deixa lá na geladeira, não tem problema. Quando você for aquecer, você coloca num prato, você coloca numa recipiente de vidro, tá? Daí você não vai ter problema nenhum com essa contaminação, tá? A Vanessa tá falando, muito difícil, Vanessa. Muito difícil, sim. Só que é muito difícil também lidar com a infertilidade, é muito difícil lidar com as dores da endometriose, então a gente tem que constantemente fazer escolhas na nossa vida, né? E a gente pode dar o primeiro passo, não é fazer todas as mudanças de uma vez. Então, assim, vou dar um exemplo meu pra vocês. Agora, né, já faz 6 anos que eu descobri que eu tenho endometriose, já fiz 2 cirurgias. Agora, esse ano, que eu comecei a mudar as minhas maquiagens. Então, por exemplo, antes eu não me importava muito com isso, não me importava se a maquiagem tinha bisfenol, se a maquiagem tinha os parabenos, por exemplo, o triclosan, que são componentes aí bem ruins das maquiagens, né? Por exemplo, principalmente batons coloridos, né? Então, quanto mais colorido for o batom, possivelmente a quantidade de alumínio, de chumbo desse batom é muito alta. E a gente se contamina diariamente com isso, entendeu? Alguém perguntou das panelas. A Érica. Panelas é a mesma coisa. Então, panelas de teflon, por exemplo, que liberam aquele teflon, que é aquela coisinha preta, extremamente agressora para o nosso corpo. Panelas de alumínio também não são indicadas de usar. O melhor é você usar ou um inox ou você usar uma cerâmica ou um vidro, tá? As panelas é a mesma coisa. Se você usar na panela de alumínio ou de teflon, você vai contaminar seu alimento com essa substância e vai ser um agressor para o seu corpo, tá? Então, cuidar ao máximo, tentar trocar os plásticos por vidro. Isso é uma dica muito boa, tá? Então, terceira dica aí, o consumo de de agressores para o nosso corpo, tá? Deixa eu ver se chegou mais uma perguntinha aqui, gente. Não tenho dores no período menstrual, mas no período fértil é normal? Então, uma dor, um incômodo, uma fisgadinha, você sentir alguma coisa acontecendo é normal. Porque o seu ovário, o que ele está fazendo? Ele tá liberando o seu óvulo, certo? Agora, o que não pode é dores incapacitantes. Se você está tendo dores incapacitantes, isso pode estar relacionado com o quê? Com se você tem endometriose ou não no seu ovário. Porque se você tem um endometrioma no seu ovário, você vai sentir dor, porque ele está inflamado. Então, tem que investigar isso, tá? Um incômodo leve, tá tudo certo. Agora, dor incapacitante, tal, de ter que ir pro hospital. Eu já tive também ovulações bem dolorosas, mas era por conta do endometrioma no ovário esquerdo que eu tinha. Então, era muito grande, aí quando eu ovulava, porque um mês a gente ovula do ovário direito e o outro mês a gente ovula do ovário esquerdo, certo? Então, quando eu ovulava do ovário esquerdo, que era meu ovário prejudicado, doía muito mais, entendeu? Então, tem que ver isso, Paty. Tem que ver isso, tá? Dor nenhuma é normal, gente. A gente tem que internalizar isso. Dor nenhuma é normal. Dor na relação sexual, dor pra fazer xixi, dor pra ir no banheiro, não é normal, tá? Não é normal. A gente tem que investigar, ok? Chegou uma perguntinha aqui muito boa. Aqui, da Alicia. Ana, com relação ao café, uma prima disse que a médica dela mandou ela continuar com café. Então assim, gente, isso é muito relativo, tá? Existem condutas diferentes de profissionais diferentes, tá tudo certo. Então, a minha conduta, tá? Comigo mesma,
por conta da endometriose, e com as minhas pacientes, com as minhas alunas, com as minhas seguidoras que me perguntam no Instagram, é o quê? A cafeína já se sabe que está relacionada com mais dores, com mais inflamação e principalmente com infertilidade. Então, quem quer engravidar, não é interessante consumir café, tá? Não é interessante. Aí a gente tem algumas alternativas. Você pode começar reduzindo esse consumo de café, já é um bom caminho, porque quem consome muito não vai cortar da noite pro dia. Então você começa reduzindo, entendeu? Já é um bom caminho. Ou a gente tem a opção, que é o que eu uso aqui na minha casa, que é o café descafeinado. Então você tem a opção ali de usar um café que é uma boa qualidade, um café gostoso. Você vai continuar com o seu hábito ali de passar o cafezinho de manhã, porque tem até um ritual pra gente, né? Eu vou passar um café e tudo mais pra começar o dia. Só que ele não tem cafeína, tá? Então essa é uma dica. A minha conduta é que não se use café com cafeína para quem tem endometriose, sente dores e para quem quer engravidar. Existem algumas recomendações de no máximo 200 miligramas por dia, que seria 2 xícaras pequenininhas de café, mas se você puder evitar, melhor, tá? E aí depende de cada profissional, entendeu? Da mesma forma que tem profissional que libera comida japonesa, tem profissional que não libera. Tem profissional que libera pintar o cabelo, tem profissional que não libera pintar o cabelo. Então, é de acordo com cada conduta, tá? E se você confia no seu médico, você tá com o seu médico, você segue a conduta que ele te passou. Se você não tá confortável com a conduta que ele te passou, você muda de médico ou muda de nutricionista, tá? Não fique insistindo no médico aí ou numa nutricionista que não tá te dando, que não tá te passando uma confiança no tratamento, tá? Mais uma perguntinha aqui, da Mariana. Gestrinona intravaginal para tratar endometrioma de 3 centímetros. O que eu acho? Então, a indicação de gestrinona, a indicação de qualquer medicamento é feita pelo médico, tá? Eu acho que é uma boa opção, só que a gente não pode analisar ela isoladamente. Então, assim, não adianta pensar que a gestrinona intravaginal para tratar o seu endometrioma vai ser um milagre. Não vai acontecer um milagre, tá? Para poder diminuir esse tamanho aí desse endometrioma, tá? Diminuir essa inflamação. Então, associado com outros pilares, alimentação, atividade física, estilo de vida, controle do estresse, todos esses pilares que são do tratamento, você pode ter um bom resultado, quanto você pode não ter. Tem pacientes que ficam muito bem com a gestrinona igual, tem pacientes que ficam muito bem com o Dilmirena. Tem pacientes que não se adaptam. Então, é muito individual, tá? É muito individual. Mas eu acho que se você confia no seu médico, foi essa conduta que ele te prescreveu, por que não tentar, né? Por que não tentar? Na verdade, assim, qualquer mulher com endometriose que não esteja tentando engravidar, né, a recomendação médica é que você esteja com o ciclo bloqueado, que você tenha uma menstruação bloqueada, para você evitar novos focos de endometriose. Essa é a recomendação de muitos médicos. E existem pessoas que não bloqueiam a menstruação, que não querem engravidar? Existem, que estão muito bem? Existem. Mas esse tipo de mulher precisa ter mais controle ainda, mais responsabilidade ainda sobre a sua alimentação, sobre o seu estilo de vida, porque ela não vai conseguir fazer o controle hormonal de forma artificial com a medicação. Ela vai ter que fazer esse controle de forma natural. Então a gente tem que ter a pessoa tem que ter um cuidado ainda mais, redobrar os cuidados, tá? Mas sim, você pode se adaptar super bem, não tenho nada contra, tá? Nada contra. Bom, vamos lá. Um endométrio de espessura 7 é um impedimento? Impedimento para implantação? Você quer dizer? Se for para implantação, não. Acho que é uma boa espessura, entendeu? Tem toda uma as características específicas do endométrio, né? Espessura, tem que ser trilaminar. Então, assim, a melhor pessoa para definir, porque isso tudo, Lícia, é definido o quê? É definido qual é a sua janela de implantação. Você tem que saber, o médico vai saber qual é a janela de implantação que você tem. Uma mulher é diferente para outra. Então, não necessariamente você tem que ter essa espessura. Depende muito da sua janela de implantação. Entendeu? Então, analisar isso, tá? Analisar isso. Não é só a espessura do endométrio. Tem uma série de coisas para ser analisadas, ok? Só que isso aí se dá mais para quando a pessoa tá fazendo o tratamento para engravidar, né? Porque se você tá tentando naturalmente, você não vai ficar analisando como que tá a espessura do seu endométrio, entendeu? A não ser que você faça o acompanhamento com ultrassom, né? Quer ver? Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Deixa eu continuar aqui, eu já vou responder o resto das perguntas, tá? Então, a gente falou sobre a questão, a quarta dica foi evitar o consumo evitar o consumo de produtos que são xenoestrógenos, que vão dificultar, que vão prejudicar a sua fertilidade, prejudicar
a qualidade dos seus óvulos, ok? Dificultando ainda mais a gravidez, tá? E a última dica, a dica 5, né, que muitas pessoas não levam tão a sério. Inclusive, gente, eu vou só lembrar vocês, nós estamos agora, são 20h42, falta 15 minutos para as 9 horas, tá? Vocês sabem o que acontece às 9 horas no nosso corpo? Nós começamos a produzir entre 9 e 10 horas da noite, a gente começa a produzir a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Se a gente fica exposta no celular, no computador, na TV, se a gente fica muito estimulada, a gente dificulta essa produção de melatonina. Porque o corpo, ele é muito inteligente. O corpo, ele simplesmente responde o comando que você dá. Se é uma pessoa, você tá às 10 horas da noite, você tá extremamente ativa ainda, trabalhando, estudando, vendo um filme, vendo alguma coisa, o cérebro vai pensar, bom, o corpo vai pensar, ela não quer dormir agora, então eu não vou ficar produzindo melatonina, porque ela não quer dormir, ela está ativa. A mesma coisa se você ficar comendo, né? Se você faz sua refeição muito tarde. Então, se você faz suas refeições muito tarde, o que o corpo entende? Ela não quer dormir. Eu preciso fazer a produção agora dos hormônios para fazer a digestão. Vocês entendem? Então, ele sempre vai responder o comando que você dá. Então, cuidar do sono é fundamental para quem quer engravidar. Para quem quer engravidar, para quem quer melhorar das dores da endometriose, tá? E aí, as duas dicas principais são... Depois, até se vocês quiserem anotar aí... comecem a estudar, pesquisem no Google sobre higiene do sono. O que é a higiene do sono? É você se preocupar com esse momento, né? Que é o quê? Abaixar as luzes de casa, diminuir, ficar sem usar o celular, começar a colocar isso como meta, entendeu? Diminuir assistir televisão, por exemplo. Tomar um chá, igual eu tô tomando, ó. Tô tomando meu chazinho de erva doce aqui, que eu amo, super relaxante. Aquecer os seus pés, né? Tomar um banho, então, se preparar para dormir, isso é a higiene do sono. E é fundamental para quem quer engravidar. E às vezes eu vejo milhares de mulheres, um monte de mulheres que estão querendo engravidar e dormem super mal, tem insônia, não consegue, né? Fica o dia inteiro depois indisposta, com sono, caindo de sono, sem disposição, entendeu? Então isso é muito importante. A Brilho Mais está perguntando, e quem trabalha com plantão noturno, o que fazer? Então, nesse caso, não tem muito o que fazer. Porque o seu relógio biológico, o relógio biológico de uma pessoa que faz plantão, ele se adapta, né? Ele se adapta para o período diurno, né? Para você dormir, você vai dormir no período diurno, então você faz essa adaptação aí. Mas fica prejudicado, tá? Não tem muito o que fazer. E daí, se você trabalha, você não vai perder seu emprego, não é? Não tem muito o que fazer. Então, quando você puder, o máximo que você puder, você tentar ter essa qualidade de sono melhor no período noturno, tá? Isso é importante, gente. Então, o sono é a quinta dica, tá? Se atentar para isso. Lembrando que toda a maturação, os estímulos para a gente começar a fazer a ovulação, né? Que são os estímulos os hormônios que dão esses estímulos, né? Principalmente o hormônio para estimular a ovulação, o hormônio que ajuda na implantação do embrião, caso esse óvulo seja fertilizado, eles são produzidos no período noturno. Então é muito importante você cuidar da qualidade do sono, muito importante. Não deixe de pensar nisso, não acho que isso é besteira, né? E é importante mesmo você pensar e se atentar para a qualidade do sono, tá? Então as 5 dicas que eu falei aqui. Então, cuidar do consumo dos alimentos, né? Então, a alimentação como um todo tem que ser uma base de alimentação saudável, tá? Isso é o mais importante. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, né? Que é muito prejudicial para a qualidade, tá? Começa a reduzir o máximo que você conseguir, excluir o máximo que você conseguir, tá? Vai valer a pena, ok? Ó, a Alicia falou, gente, meia no pé, tudo, as cólicas somem. Exatamente, isso aí, quem explica isso, até depois se vocês quiserem também pesquisar, é a medicina chinesa. A medicina chinesa fala muito sobre isso, né? Os pés frios, a gente não pode ter pés frios, então você não pode ficar descalço, e eu tenho muito hábito de ficar descalço em casa. Então aquecer os pés, fazer o escaldapé e principalmente, gente, não tomar água gelada. Então o que eu faço aqui na minha casa? Eu tenho uma jarra de água, pode ver, ó, meu copinho de água aqui, você vai ver que ele vai estar em temperatura ambiente, ó. Então o que eu faço? Eu deixo a jarra fora da geladeira para eu ir tomando em temperatura mais amena, porque se você ingere um líquido muito gelado, você vai esfriar todo o seu útero, e o útero é um ambiente que ele tem que estar aquecido, principalmente se você estiver tentando engravidar. Então, útero aquecido, os pés aquecidos, tá? E, por fim, cuidar do consumo aí dos xenoestrógenos, né? Então, o bisfenol, os fitalatos, o triclosan, o parabeno, que são compostos que estão nesses produtos de limpeza,
industrializados, cosméticos, poluição do ar, tudo isso, tá? E cuidar cuidar da nossa qualidade do sono. Eu esqueci de falar acabei de ver aqui que eu esqueci de falar Eu falei 4 para vocês. O 5, tá? É o quê? Diminuir a quantidade de cortisol. Eu esqueci de falar desse, agora que eu vi aqui na minha relação. O que é o cortisol? Principalmente para quem fica muito ansiosa, para quem fica tem muito estresse, então tem uma rotina muito estressante, isso pode também atrapalhar na produção aí, na ovulação, tá? Na qualidade desses óvulos, tá? Então, esses níveis alterados de cortisol, um alto cortisol no corpo pode prejudicar aí a sua ovulação, né, a sua implantação, tudo isso. Então, controlar essa questão emocional. Eu sei que é difícil, a gente está vivendo desde o ano passado tempos, né, de ansiedade, tempos difíceis, muitas pessoas, né, ficaram desempregadas, perderam pessoas queridas e tudo mais. Mas, gente, tem que cuidar da nossa parte emocional, tá? A gente vai muitas vezes vivendo um dia após o outro sem se preocupar com isso. Isso faz muita diferença, tá? Então, a última dica é essa. Cuidar, fazer esse controle do estresse, ok? Lembrar que a gente não tem controle de tudo, né? Que muitas coisas é Deus que determina. Vamos fazer a nossa parte e deixar que Deus... Tem coisas que a gente não tem... Tem coisas que a gente se preocupa à toa. Porque a nossa preocupação não vai adiantar de nada. Então, controlar isso aí é importante, tá? Muito importante. Eu já vou responder as perguntinhas que estão chegando aqui, tá? Que estão chegando aqui nos comentários. Vamos lá. Então, essas são as 5 dicas. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, como eu falei que no final eu ia comentar sobre alguns suplementos, tá? Alguns suplementos específicos para a qualidade desses óvulos, para otimizar a qualidade, para melhorar essa ovulação, quero que vocês anotem também. Então, eu separei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 suplementos, não, 5 suplementos que são importantes, que já existem já comprovações. Os estudos mostraram, existem diversos estudos que mostram que esse consumo pode facilitar ainda mais ter uma boa qualidade de óvulo, tá? Primeiro suplemento, que é importantíssimo, Coenzima Q10. Está totalmente relacionado com a qualidade dos óvulos. É um potente antioxidante, anti-inflamatório, então a recomendação vai de 100 até 400 miligramas por dia, depende muito do caso, lembrando que as recomendações elas são individuais, né? No caso das minhas pacientes ou quem é aluna do programa, a gente faz de forma individual essa suplementação. Cada pessoa tem uma necessidade, então eu analiso os exames de sangue para poder ver como que eu vou fazer a recomendação para essa pessoa, tá? Coenzima Q10 é muito importante. Em segundo lugar, ômega 3. Então, vocês sabem que eu sou fã do ômega 3, eu já falei várias vezes sobre ele, tem post sobre o ômega 3 no meu perfil, tá? É uma gordura boa, né, que é o DHA e ARA, então eles são importantes também para a qualidade dos óvulos, para ajudar aí nessa permeabilidade dos óvulos, é anti-inflamatório, então ajuda bastante também a reduzir as dores, reduzir os sintomas da endometriose. Então, é imprescindível quem quer engravidar estar tomando um bom ômega 3. Lembrando que para você escolher um bom ômega 3, você precisa identificar no seu vidrinho de ômega 3 o selo que se chama IFOS. Esse selo é um selinho azul, já expliquei sobre ele também. Ele é um selinho azul que mostra o quê? Que garante o quê? Que tem pureza, que não tem contaminação com metais pesados, o óleo de peixe que está ali dentro, que é o ômega 3, tá? Então é importante ter esse rótulo, ok? Qual a quantidade de ômega 3? Vai de 1 a 5 gramas por dia. Depende muito do momento que a pessoa está vivendo, da necessidade da pessoa. Mas a quantidade vai de 1 cápsula a 5 por dia, tá? Depende muito aí de cada pessoa individualmente. Um outro suplemento que eu acho muito legal, que inclusive tem uma aula especificamente sobre ele no meu programa, dentro lá do programa de alimentação e endometriose, tem uma aula só sobre esse nutriente, que é o resveratrol. Então já se sabe que você consumir quantidades aí interessantes de resveratrol no seu dia, seja através da alimentação, então, por exemplo, consumo de uva, consumo de suco de uva, consumo de cacau, consumo de amendoim, casquinha do amendoim tem bastante resveratrol, então você consumir esses alimentos ou você fazer a suplementação com resveratrol, né, também numa quantidade interessante de 100 até 300 miligramas por dia, você consegue ter uma melhor qualidade dos óvulos. Então isso é um estudo bem recente, inclusive, tá? Não se falava do resveratrol para a qualidade dos óvulos, já tem se falado já sobre ele, porque os estudos estão demonstrando aí bons resultados, ok? Resveratrol, cúrcuma, olha que interessante, gente, a cúrcuma, ela é demais.
né? Então, assim, tanto para inflamação do corpo, né? Então, por exemplo, a pessoa que está inflamada, que precisa desinflamar, ter esse consumo aí de cúrcuma, né? Tanto você colocar no seu dia a dia para você fazer seus alimentos, temperar alguma coisa, ou você colocar em forma de cápsulas, né? Que a gente consegue daí aumentar ali a biodisponibilidade dessa curcumina, que é o potente, que é o agente potente que tem na cúrcuma, entendeu? Usar a cúrcuma pode sim trazer bastante benefício pra a gente conseguir melhorar as qualidades dos ovos, tá? Quem tá perguntando marca de resveratrol, eu não costumo prescrever por marcas, tá? O resveratrol é uma coisa que eu faço na farmácia de manipulação. Então, eu não indico marca. Diferente do ômega 3, da coenzima Q10, eu consigo indicar marcas prontas. Mas o resveratrol eu gosto de fazer manipulado, tá? E aí, gente, a cúrcuma, olha só que interessante, além de estar associada com com menos inflamação, potente anti-inflamatório, antioxidante, também vai contribuir aí para a qualidade dos óvulos. Então, é muito, fundamental usar também a cúrcuma, tá? Para as minhas alunas do programa, quando elas entram no programa, a gente já tem uma suplementação inicial, onde eu coloco uma quantidade bem interessante de cúrcuma na nossa suplementação inicial, para a gente conseguir o quê? Já essa primeira semana já fazer uma desintoxicação, já fazer uma limpeza nesse corpo e conseguir já ter bons resultados na primeira semana, tá? Então é essencial o consumo da cúrcuma, tá? E por último, não menos importante, que é a vitamina D, tá? Então é extremamente importante, necessária fazer a dosagem, não tem como você manipular, não tem como você fazer a suplementação sem saber qual é a quantidade que você tem de vitamina D no seu corpo. Então você precisa fazer um exame de sangue para ver e a partir disso, junto com o médico, com o nutricionista, você traçar aí um objetivo para o aumento dessa vitamina D, tá? Existe hora certa para tomar, existe quantidade específica para cada pessoa, tem dosagem de ataque, tem dosagem de manutenção, então tem que fazer o acompanhamento com um profissional que entenda, tá? Então tem pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tomar em jejum a vitamina D não é interessante. Então, às vezes eu vejo pessoas, tô suplementando tanto de vitamina D, mas não sobe. Então, assim, tomar em jejum vai dificultar muito a absorção, porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela precisa de uma fonte de gordura para ser absorvida. Então, a gente tem que consumir junto com uma refeição. Existem outras coisas que podem dificultar aí essa absorção, a questão de tomar em jejum é uma delas. Por isso que precisa ter um acompanhamento de um profissional, tá? Esse é o mais interessante. Hoje em dia a gente sabe que está disponível na farmácia todos esses suplementos, porém, talvez você não consiga ter um resultado tão bom, tão específico, tá? Gestante pode com cúrcuma após confirmação de gravidez? Não pode. Gestante não pode com cúrcuma, tá? Após a confirmação da gravidez, retira a cúrcuma, tá? Então, quem é tentante pode fazer o shot que você indica? Tentante, sim. Qualquer suspeita de gravidez tem que interromper o suplemento com a cúrcuma ou consumir o consumo exagerado de cúrcuma. Eventualmente temperar alguma coisa, não tem problema. É igual a canela. Eventualmente você colocar canela, um pouquinho de canela numa banana, para quem tá grávida, não tem problema. O que você não pode é fazer altas quantidades diárias, frequentemente, que isso pode prejudicar bastante o desenvolvimento do bebê, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, ótima pergunta sua. Gestante não pode, tá? Então, se vocês que estão aqui engravidarem, não façam nada na dúvida. Tendo dúvida de alguma coisa, pergunta para o médico, pergunta para mim, pergunta para uma nutricionista, pergunta para sua nutricionista, pergunta, não faça nada na dúvida. Se você está com dúvida, não coma, não beba, porque pode prejudicar sim a sua gravidez, tá? Bom, então agora deixa eu responder as perguntas que chegaram aqui e vou finalizar, porque tem algumas dicas que eu quero dar para vocês aí. Eu separei 5 dicas também. Na verdade, são 5 ensinamentos que eu quero passar para vocês, tá? Para vocês anotarem aí. Deixa eu só responder as que chegaram aqui. Já viu redução expressiva de endometrioma? Paciente manteve anticoncepcional ou parou? Olha que pergunta legal. Eu já vi uma redução muito expressiva, já compartilhei, tem um relato dessa paciente no meu Instagram, tá? Ela estava com um endometrioma de 27 centímetros cúbicos. Um endometrioma muito grande. Então, ela precisaria o quê? Fazer a cirurgia e tomar medicação. Ela não fez nenhuma coisa nem outra. Ela fez 3 meses bem focada em alimentação e suplementação. Depois de 3 meses, ela repetiu o exame e o exame não identificou mais endometriose profunda. Ou seja, o endometrioma sumiu com a mudança do estilo de vida dela. Tá? Então, assim, já vi muitas reduções aí expressivas, sim, Ana, de endometriose, de endometrioma, tá? Quem tem endometriose ovula todo mês? Pode ser que sim, pode ser que não.
a endometriose não é um fator de dificultador para a ovulação. Um dificultador para a ovulação, muito possivelmente, é a SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Agora, a endometriose não, tá? Então, você pode, só que ovular não é sinônimo de engravidar, né? Existem muitas mulheres que ovulam todo mês, só que depende muito da qualidade desse óvulo, do espermatozoide, né? Você conseguiu fazer a fertilização ali dos dois, se conseguiu implantar no endométrio. Então, é isso aí. Olha o que a Dávia falou. Há uns 6 meses venho seguindo todas as suas dicas. Estava com a cirurgia de endometriose marcada e após mudar a alimentação e tomar os suplementos, repetir a ressonância, a endometriose sumiu. Tá vendo? Então isso acontece muito, 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 muito. Parabéns pelos seus resultados. Fico muito feliz que você seguiu as dicas, que você aplicou, que você se esforçou, porque não é fácil, tá? Mas é possível. Então parabéns, fico muito feliz mesmo, muito feliz. Muito legal você ter compartilhado comigo. Porque parei para fazer exames a pedido médico e fiquei muito mal. A médica ficou assustada, não consigo cortar a medicação. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar a longo prazo, né? É uma ideia que a gente vai amadurecendo. Ficar sem anticoncepcional muitas vezes demora para você ter essa aceitação, tá? Então vamos fazendo as coisas no seu tempo, entendeu? Vamos fazer as coisas no seu tempo. A cirurgia foi desmarcada, que bênção, muito bom. Geleia real um mês antes da FIV pode ajudar? Com certeza, pode ajudar sim, tá? Mas aí você fala FIV, você fala da transferência embrionária ou você fala da captação dos óvulos? Explica pra mim melhor aí, porque se for da captação dos óvulos, na verdade dos dois, né? Mas pela questão da transferência, é interessante você conversar com o seu médico. Se for só pra captação dos óvulos, muito bom, porque a geleia real pode ajudar também na qualidade dos óvulos. Agora, pra fazer a transferência, aí você tem que conversar com o seu médico, tá? Que tem casos e casos. Pra captação, beleza. Pra captação, excelente. Tá? Pra captação, você pode colocar todos esses suplementos que eu te falei aí. O ideal seria a gente fazer uns 90 dias, tá? O ideal seria isso. Fazer uns 90 dias bem focadinho nessa suplementação, para você conseguir ter um bom resultado na captação. A captação é o primeiro passo da FIV, que é o quê? Você conseguir ter uma boa reserva de óvulos, você conseguir retirar o máximo possível de óvulos e que esses óvulos sejam óvulos maduros, amadureçam e sejam óvulos que tenham condições de ser fertilizados, entendeu? Quanto mais óvulos saudáveis você consegue retirar, maior é a sua chance de ter um blastocisto, que é quando no dia 5, depois dessa fertilização do espermatozoide com óvulo, no dia 5 ele se torna um blastocisto, tá? Então, pode ajudar sim, muito, usar a geleia real. Lembrando que nenhum suplemento, nenhum alimento é analisado de forma isolada, tá? Existe uma série de fatores que a gente tem que analisar, tá? Corrimento marrom antes da menstruação tem a ver com endo? Não especificamente com endo, Vivi. Pergunta da Vivi, tá? Não especificamente com endo, mas com o quê? Com o desequilíbrio hormonal. Com o desequilíbrio hormonal, sim, tá? Então pode acontecer de você estar com desequilíbrio hormonal, principalmente o quê? Você está com o estrogênio muito aumentado, né? Então não é legal a gente ter esses escapes marrons, nem antes da menstruação, nem depois da menstruação. O ideal é que a gente já comece com o sangue vivo, tá? Isso aí a gente consegue ter uma boa qualidade aí da menstruação, ok? Descobri o endometrioma no ovário direito, o médico me receitou o Genogest e a outra me indicou o Desogestrel. Por eu ter relações mesmo que com camisinha, qual deles é melhor? Olha só, Beatriz, quem tem que falar pra você de medicação é o médico, tá? O meu trabalho aqui, como eu sou nutricionista, é falar de alimentação e de suplementação. Não tem como eu te falar o que é melhor. Depende muito dos seus objetivos, depende muito do que você pode se adaptar ou não. Então, o ideal é que você veja aí o que você vai escolher, alinhe com o seu médico, tá? Lembrando que nenhum desses, tá? Nenhum desses, nem o Genogest, nem o Desogestrel, preciso só confirmar o Desogestrel para não estar falando besteira, mas o Genogest não é anticoncepcional. Então, ele não faz esse bloqueio da ovulação. Pode acontecer de você ovular mesmo usando Genogest. Se você não quer engravidar, aí você precisa usar uma outra forma de proteção, como você falou que usa a camisinha, né? O ômega 3, qual a quantidade da cápsula? O ideal é que o mínimo de consumo de ômega 3 é uma cápsula por dia, que vai dar que é 1 grama de ômega 3 na cápsula, tá?
Esse é o mínimo, mas você pode consumir até 5 gramas, depende muito do seu propósito, de como que você tá. Sardinha e atum de latinha, pode, o ideal é que você reduza, tá? Porque latinha também tem esses contaminantes do alumínio, tá? Sim, de vez em quando, ok, mas o ideal é que você compre o peixe fresco, tá? Isso é o mais recomendado, ok? Deixa eu ver o que mais que tem aqui de... O que é bom para cólica de endometriose? Adriana, participa comigo da Semana Livre de Endometriose, que vai começar no dia 25 de outubro, segunda-feira que vem, onde eu vou explicar o passo a passo, vou mostrar qual que é o método, né, que eu aprendi, que eu apliquei em mim e tive resultado para você acabar com as suas cólicas menstruais, reduzir seu inchaço abdominal e ainda aumentar suas chances de engravidar. O link para inscrição está no meu perfil, o link é azul do meu perfil, a inscrição é gratuita, se inscreva, entre no grupo secreto do Facebook, nós temos um grupo secreto do Facebook e temos grupo de WhatsApp também, tá? Então vai ser uma semana inteira de conteúdos. Então se você não se inscreveu ainda, Adriana, se inscreve que eu vou estar te esperando, a gente vai passar a semana inteira juntas, onde você vai aprender tudo isso e muito mais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra perguntinha aqui. Qual é a dose média de cúrcuma? 100 miligramas, é o mínimo, tá? Mas pode chegar até 500 miligramas, ok? A Diana falou que a vitamina dela não sobe, tem que ver esses outros fatores, tá? Tem que ver esses outros fatores aí, como você tá tomando, qual é a quantidade que você tá tomando, entendeu? Ômega 3 manipulado também? Ômega 3 não, ômega 3 eu gosto de comprar de produtos de marcas prontas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Acho que não. Acho que eu respondi tudo. Vamos lá pro final. Beleza, então, gente. Bom, então essas são as dicas, né, para a questão aí da fertilidade, pra gente aumentar e potencializar a nossa qualidade dos óvulos. Apliquem essas 5 dicas, tá? Se vocês puderem, suplementem com essa suplementação que eu falei para vocês, ômega 3, coenzima Q10, resveratrol, cúrcuma, vitamina D, são importantes aí pra gente conseguir ter melhores qualidades dos óvulos, tá? A Kalili tá perguntando, fala do ciclo das sementes, qual é indicado para cada fase? Ciclo das sementes, eu vou disponibilizar o material do ciclo das sementes durante a Semana Livre da Endometriose, que vai acontecer semana que vem, tá? Então, se você quiser receber seu material em PDF, onde explica certinho cada fase, qual é a quantidade que você tem que consumir, que semente consumir, participa da Semana Livre da Endometriose que você vai conseguir baixar o material PDF gratuitamente, ok? E aí, gente, pra gente finalizar, eu queria só deixar 7 ensinamentos para vocês de tudo, né, de tudo que eu tenho passado nessa trajetória aí de 6 anos aí com endometriose, tentando engravidar. E existem alguns ensinamentos que a gente vai aprendendo muita coisa, né? Porque a gente cresce, amadurece muito nos momentos difíceis, né? Então eu quero só deixar para vocês aqui nesses últimos minutinhos de live, falar sobre esses 7 ensinamentos que eu tenho percebido, que eu tenho aprendido nesses últimos anos, tá? Vou responder essas 2 últimas aqui. A cúrcuma é abortiva, e se você quer engravidar, cúrcuma para quem está grávida não pode. Para quem é tentante, ok. Há o menor sinal de que você pode estar grávida e interromper a cúrcuma, beleza? E a Graziele, cistos no ovários que não endometrioma melhora com o tratamento natural? Sim. Cistos nos ovários que não endometrioma pode ser os ovários policísticos, né? Ou pode ser cistos hemorrágicos e tudo mais. Então, vai se beneficiar também muito de uma melhora no tratamento natural, de uma alimentação, de uma suplementação, ok? Vamos lá então, gente, pra gente finalizar. Anotem aí, tá? Ou prestem bem atenção nessas 7 dicas últimas que eu vou falar pra vocês. Primeiro, veja as dificuldades como oportunidade de melhoria. Sempre a gente pode melhorar. Então, assim, tem dificuldade? Vai ter sempre. Nesse momento pode ser a dificuldade para engravidar. Mas talvez no futuro você vai ter um outro tipo de dificuldade. Faz parte da vida as dificuldades. Então, veja elas como oportunidades pra gente poder o quê? Fazer sempre melhor. Poder melhorar como um todo, tá? Não sofra por problemas da sua imaginação. A gente sofre muito, a gente tem um péssimo hábito de sofrer antes daquela coisa acontecer. E você sabe que metade das coisas que a gente sofre por imaginação nem acontecem. É só fruto da nossa imaginação. Então, pare de sofrer por coisas da imaginação, por coisas que vocês não têm controle, por coisas que vocês não sabem nem se vai acontecer na nossa vida. E aí, pra gente conseguir isso, a gente tem que o quê? Controlar a ansiedade, controlar o estresse. Porque o que é a ansiedade? É você viver no futuro, você viver nas expectativas do futuro. Então, controlar isso, não sofrer por isso é muito importante, tá?
Essa dica 3 é muito legal, que é concentre-se no menor passo que você pode dar. Então, assim, vocês receberam muitas dicas aqui hoje, tem muitas coisas pra gente poder melhorar. Eu melhoro todos os dias, né, no meu dia a dia, na minha saúde e tudo mais. Então, concentre-se só no primeiro passo. Você não consegue fazer uma mudança radical. Você não vai conseguir mudar tudo amanhã, a partir de amanhã. Não, então, a Ana falou, a partir de amanhã eu vou fazer 100%. Não vai. E se você almejar isso, você vai se frustrar. Então, concentre-se no pequeno passo, no próximo passo que você pode dar e faça isso. Faça uma coisa. Já vai ser melhor. Você já vai ter saído do lugar que você estava, com certeza. Entendeu? Então, concentre-se no menor passo que você pode dar e faça ele, execute ele. Depois você vai para o segundo passo, para o terceiro passo, para o quinto passo. Uma coisa de cada vez, tá? Crie o hábito de fazer o que é mais difícil. Primeiro, a gente sempre deixa o mais difícil por último, né? Então, por exemplo, quando a gente estava no colégio, ia ter tarefa, você sempre deixava a tarefa mais difícil para a última coisa. Fazia geralmente os mais fáceis e deixava o mais difícil por último. Faça o contrário, faça o mais difícil. Faça o que exige mais de você em primeiro lugar. Depois você deixa os mais fáceis por último, entendeu? É muito mais fácil você fazer primeiro o que é mais difícil, entendeu? E já eliminar aquilo e depois você deixa as coisas mais fáceis por último, tá? Então, crie o hábito de fazer sempre o que é o mais difícil, o que é o que você gosta menos, o que você tem menos habilidade, por exemplo. Faça isso. Isso aí pode se aplicar perfeitamente na alimentação, né? Então, isso tem toda a relação com a alimentação. Dica número 5. Lembre-se do que você já suportou. Então, vocês que estão aqui já suportaram muitas coisas, né? Eu não sei quanto tempo você está tentando engravidar, não sei quanto tempo você recebeu o seu diagnóstico de endometriose. O que eu sei é que eu passo por isso também e eu sei o quanto é difícil. Então, quando a gente está desanimada, quando a gente está fraco, quando a gente está sem forças, a gente tem que lembrar do tanto que a gente já suportou, né? Porque a gente já suportou muita coisa na vida e a gente não morreu, a gente está viva, a gente ficou mais forte ainda, né? Então, lembrar sempre disso, o quanto você suportou, tá? Dica número 6. Oi, Gabi, saudades também. Um beijo, lindeza. Ó, dica número 6, isso é muito importante. Pare de se importar com o que os outros pensam. Pare de se importar com o que os outros pensam. Você não tem controle sobre os pensamentos dos outros, sobre as opiniões dos outros, sobre o que os outros pensam de você. Você sabe quem é você. Você sabe, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, quem é você de verdade. Então não se preocupe com o que os outros pensam. E fale o menos possível da sua vida. Principalmente quando a gente está falando de tentativas de engravidar, é muito frustrante, muito angustiante ficar compartilhando isso com as pessoas. Então, evitem falar sobre isso com as pessoas. Fale só com as pessoas mais próximas. Não fiquem anunciando para todo mundo que vocês são nesse processo. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Isso é uma coisa muito da intimidade do casal, tá? Então, isso é um conselho muito importante que eu dou. E, número 7, está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem mesmo, a gente tem um péssimo hábito de não pedir ajuda, de querer enfrentar as coisas sozinhas, de querer fazer do nosso jeito. Existem pessoas aí para nos ajudarem, familiares, né, nosso marido, nosso namorado, uma amiga, uma psicóloga. Eu estou aqui para isso também, que vocês precisarem, contem comigo, me mandem mensagem no direct. Não se importem de pedir ajuda. Inclusive, é muito bom a gente pedir ajuda. A gente precisa. Quando a gente tem duas cabeças pensando, duas cabeças planejando as coisas, dividindo as tristezas, fica mais fácil, tá? Então, façam isso. Peçam ajuda, né, de pessoas, claro, que são de confiança, de pessoas que você sabe que se importa com você, que te ama e que pode te ajudar. Tá bom, gente? Gente, muito, muito, muito obrigada. Adorei ter vocês aqui, eu acho que é um assunto super relevante, super importante e vamos juntas cada vez mais. Não se esqueçam de se inscreverem na Semana Livre de Endometriose. O link para inscrição está no meu perfil, o linkzinho azul, é super fácil. Você vai se cadastrar, é só colocar seu e-mail, seu telefone lá, é gratuito, 100% online. E nessa semana que vai começar no dia 25/10, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui da semana, aqui ó. Faltam 7 dias, para Semana da Endometriose. Então, começa no dia 25 de outubro até o dia 1º de novembro, tá? Então, se cadastrem, mandem para outras pessoas, né? Tem esse post no meu Instagram, compartilhem nos stories de vocês, para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento, que vai ser de forma gratuita, né? E para tentar ajudar aí a reduzir, para vocês aprenderem como reduzir suas cólicas menstruais, como potencializar sua fertilidade, como diminuir o inchaço da barriga, tá? Então, estejam comigo que vai ser muito, muito, muito legal, tá?
A Lu, obrigada pelas dicas. Tentante há 5 anos, vai dar certo. Com certeza vai dar certo, Lu. Eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar certo na hora certa. Faça a sua parte, conte comigo, se inscreva na Semana Livre da Endometriose, que vai ser muito, muito importante. Tá bom? Um beijo pra vocês. Se vocês puderem, por gentileza, eu vou deixar a live salva. Se vocês puderem, escrevam pra mim um comentário qual foi o maior aprendizado de vocês nessa live. O que vocês aprenderam, o que vocês vão levar pra vida de vocês. Escreve lá pra mim. Já na sequência eu vou deixar salva. Entra no feed, entra no perfil que você consegue fazer o comentário lá. Muito importante, eu quero te ouvir. Quero ver o que você aprendeu, o que foi importante pra você nessa live. Tá bom? Um beijo muito grande pra vocês. Essa semana eu volto ainda com mais uma live. E no dia 25 de outubro a gente se encontra às 20 horas da noite no nosso primeiro vídeo da nossa Semana Livre da Endometriose. Tá bom? Um beijo muito grande. Fiquem com Deus e até a próxima live.